A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Oi, pessoal! Que alegria ter vocês aqui em mais um episódio do Vozes da Educação. Como vocês sabem, eu sou Mariela Faller e quero agradecer de coração pela presença de cada um, ouvintes e internautas, que tornam essa troca tão especial. Estar aqui com vocês é como construir juntos uma ponte viva. Sempre falo isso, né? Uma ponte feita de histórias, experiências e pensamentos que nos ligam e nos impulsionam a explorar novos caminhos de aprendizado. Seguimos lado a lado nessa travessia, cada um com seu tempo. Tem quem ande apressado, quem vá mais devagar e quem prefira parar, contemplar a paisagem e por ali ficar um tempo. O que importa é que estamos juntos, conectados nesse momento. E como sempre, trago para a gente a seguinte reflexão, de que este espaço não é sobre verdades únicas, nem soluções prontas. Aqui a gente tem um terreno fértil para refletir, questionar, dialogar e imaginar outras formas de viver a educação. Um espaço onde ideias brotam, florescem e se transformam em ação, com criatividade, sensibilidade e propósito. Um recadinho rápido para a gente dar início aí nesse momento. Este episódio reprisa amanhã, às 17 horas, na nossa rádio e estará disponível no site culturalfm875.com. E se você quiser contribuir com algum comentário, é só mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 5199-662-0405 ou na transmissão pelo YouTube. Bora começar essa festa? Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. No episódio anterior do Vozes da Educação, a gente recebeu a secretária de Educação de Torres, Rosa Maria Lumertz, e a professora Andréia Mello, que compartilharam conosco o inspirador projeto Primeiros Socorros, uma iniciativa pioneira da Rede Municipal de Ensino de Torres. Falamos sobre como o projeto capacita educadores e estudantes em manobras e condutas de emergência, ações simples, mas que podem significar a diferença entre a vida e a morte. E para a gente pensar um pouquinho além, esse projeto, ele vai muito, muito além. O alcance dele, ele transcende situações de emergência física, porque ele também educa para a cidadania, empodera comunidades escolares e promove uma cultura de proteção e prevenção. Com base em legislações fundamentais, como a professora Andréia muito bem comentou na semana passada, o projeto aborda de forma responsável e sensível temas delicados, como violência doméstica, abuso sexual, bullying, fortalecendo o compromisso com os direitos de crianças e adolescentes. Como nós estamos no Maio Laranja, que é um mês dedicado ao combate do abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente vai agora reforçar o nosso chamado coletivo à vigilância, ao diálogo e à denúncia. Bom, a gente sabe que falar é a melhor forma de proteger, porque só assim a gente vai conseguir tomar conhecimento dessas questões, né? E a escola acaba sendo, e graças a Deus que ela é, lugar de cuidado, né? A escola exerce esse papel imprescindível na vida de meninos e meninas, porque é um espaço de construção de saberes, mas também de escuta, acolhimento e segurança emocional. É onde muitas vezes uma criança encontra o primeiro adulto disposto a ouvir e a acreditar. O projeto Primeiros Socorros, ao articular prevenção, conhecimento e acolhimento, ensina que salvar vidas também é agir antes da dor.
Por isso, nós vamos conhecer agora as leis que fundamentam esse trabalho tão necessário. Na semana passada, elas foram rapidamente mencionadas, mas a gente vai agora aprofundar um pouquinho esse conhecimento, porque são leis que surgiram de tragédias que abalaram o país e que até hoje representam marcos, né, de resistência, justiça e transformação social. Como eu disse antes, falar é a melhor proteção. E a escola é esse lugar. Vamos ficar atentos a isso, né? Além de ensinar, ela é esse espaço de escuta, acolhimento e proteção. Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Vamos ver agora essas leis. Essas leis nasceram, como eu comentei antes, de histórias tristes, mas que hoje são ferramentas de transformação e justiça. Vamos começar com a primeira lei, que foi comentada pela professora Andréa, que é a Lei Maria da Penha. É a lei sob número 11.340 de 2006. O que ela é? Ela foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa lei é considerada um marco legal no enfrentamento à violência de gênero no Brasil. Qual que é a importância dessa lei para a infância e adolescência? Vamos pensar. Crianças e adolescentes que convivem em lares violentos também são vítimas, direta ou indiretamente. A exposição contínua à violência entre os pais ou responsáveis pode causar traumas emocionais graves, dificuldades de aprendizagem, comportamentos agressivos ou retraídos e até mesmo perturbação do ciclo, perpetuação, desculpa, do ciclo de violência na vida adulta. E aí a gente vê, mais uma vez, o papel da escola, que é esse espaço privilegiado de observação e acolhimento, daí a importância de professores, pedagogos, funcionários, né, estarem atentos e buscando, né, identificar possíveis sinais de sofrimento nas crianças, né, nos adolescentes, e tendo feito isso, identificado esse sinal, acionar a rede de proteção. Além, a Lei Maria da Penha também prevê ações educativas e campanhas de conscientização que podem e devem ser desenvolvidas nas instituições de ensino para promover a equidade de gênero, o respeito e a cultura de paz. A segunda lei, a Lei Joana Maranhão, que está registrada sob o número 12.650 de 2012. Essa lei alterou o Código Penal brasileiro, ampliando o prazo de prescrição dos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. O prazo agora começa a contar somente a partir dos 18 anos da vítima e pode durar até 20 anos, dependendo do crime. Então, né, abusos sexuais cometidos na infância, muitas vezes são silenciados por medo, vergonha, ameaças, né? Ou falta de compreensão da vítima. Muitas pessoas só conseguem falar sobre a violência sofrida anos depois. E a Lei Joana Maranhão reconhece essa realidade e garante mais tempo para que a vítima possa buscar justiça, né? E mais uma vez a gente tem aí a escola, né, que pode ser o primeiro lugar onde a vítima se sente segura para falar. Isso, mais uma vez, a gente tem que estar, nós profissionais da educação, né, temos que estar atentos, preparados para fazer essa escuta ativa, com acolhimento, sem julgamentos, respeitando o tempo da criança ou do adolescente, né? A informação sobre os direitos legais ajuda a romper o silêncio e fortalece a rede de apoio. Vejamos bem, a gente está falando aí sobre a segunda lei, a segunda de tantas leis que são trabalhadas pelo projeto Primeiros Socorros, e a gente já vê aí o quão significativo é o trabalho da escola nesse sentido, né? Outra lei que impactou bastante a nossa sociedade, foi criada a partir também de um fato muito trágico, é a Lei Henri Borel, registrada sob o número 14.344, bem recente, de 2022.
A lei Henri Borel cria um sistema específico de proteção para crianças e adolescentes vítimas de violência, estabelecendo medidas preventivas e de atendimento humanizado. O nome da lei é uma homenagem ao menino Henri Borel, de 4 anos, que foi assassinado em 2021 em um caso que comoveu o país. O que a lei Henri Borel estabelece? Atendimento prioritário e especializado nos serviços públicos, procedimentos adequados de escuta protegida, responsabilização de quem se omite diante de suspeitas de violência, afastamento do agressor do convívio com a vítima. Agora, mais uma vez, a gente tem o papel da escola, que eu quero trazer assim para a gente pensar e refletir, né? Com a nova legislação, essa do Henri Borel, a responsabilidade da escola em identificar e notificar casos suspeitos de maus tratos e agressões fica ainda mais evidente, porque essa lei, ela favorece, fortalece, né, o papel das instituições de ensino como parte do sistema de garantia de direitos, reforçando assim a necessidade de formação continuada dos professores da educação nesse tema. Mais uma vez, esse projeto Primeiros Socorros é inovador, que deveria estar acontecendo em todos os municípios do nosso país. A quarta lei que também é abordada no estudo, né, desse projeto desenvolvido aqui em Torres é a Lei Lucas, lei registrada sob o número 13.722 de 2018. Conhecida como Lei Lucas, ela obriga escolas públicas e privadas de educação infantil, né, e na verdade, todo o ensino básico, né, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a oferecer capacitação em primeiros socorros para seus profissionais. A motivação foi a morte do menino Lucas Begali, de 10 anos, que engasgou durante um passeio escolar e não recebeu o atendimento necessário a tempo. Então, essa lei, ela visa garantir treinamentos regulares para todos os funcionários da escola, parcerias com profissionais da saúde ou bombeiros, civis militares, prontidão em situações emergenciais envolvendo as crianças, os adolescentes, né, os estudantes da escola em que ele está inserido, do contexto escolar. Então, além da resposta rápida a emergências físicas, essa lei também tem um valor simbólico. Ela afirma que toda vida importa e que a escola precisa estar preparada para proteger a integridade dos seus estudantes em todos os aspectos, físico, emocional, social. Vejam bem, quanta importância a gente estar cientes disso, né? E as crianças, os adolescentes, mais ainda, porque a gente está constituindo aí, formando, né, o cidadão. Outro caso também que é abordado pelo projeto Primeiros Socorros são os crimes virtuais. Baseados no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e no Marco Civil da Internet, eu quero trazer para vocês aqui o que eles são, tá? São condutas ilegais praticadas no ambiente digital. A gente tem, como bem lembrou a professora Andréia naquela outra conversa que a gente teve no programa passado, o cyberbullying, divulgação de fotos íntimas, ameaças, perseguição, aliciamento online, discursos de ódio, incitação à automutilação ou suicídio, entre outras coisas bárbaras que, infelizmente, quando a gente aciona, né, o nosso aparelho lá televisivo, coloca em algum canal, já logo vê, né, quantas coisas lamentáveis, tristes, horrorosas estão acontecendo nesse sentido, né? Então, o que dizem as leis? O ECA, ele prevê proteção integral à criança e ao adolescente também no ambiente virtual. E a responsabilização pode atingir tanto adultos quanto adolescentes, né, em conflito com a lei. Então, a gente está aí, já vimos aí, teve agora, acho que mês passado, casos que foram até noticiados em rede nacional, né, de adolescentes que se envolveram na trágica morte de uma menina de 8 anos. E eram adolescentes, 14, 15 anos, que estavam por trás
desses sites, né, que lançam desafios e colocam a vida das crianças em risco. E outro que a gente tem, outra lei que a gente tem para analisar e perceber por aí, é o Marco Civil da Internet, que é a lei número 12.965 de 2014. Esse marco define os direitos e deveres de usuários e provedores na internet, garantindo privacidade, proteção de dados e responsabilização por conteúdos ofensivos ou ilegais. Mais uma vez, a gente deve ter aí esse olhar da escola, que deve ter o desafio, né, de promover a educação digital, orientando crianças, adolescentes, né, os estudantes da rede de ensino, famílias e funcionários sobre os riscos e responsabilidades do uso da internet. É fundamental ensinar que a violência digital, ela é real, causa sofrimento e pode ser punida por lei. Mas também é possível usar a tecnologia com empatia, criatividade, cidadania. Então, a gente tem que ficar atento, né, a isso. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Quero agradecer a audiência do Arthur, da Maria de Fátima, dos meus amigos de Novo Hamburgo, minhas colegas professoras, todo o meu carinho e atenção para vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho, fazer um pouquinho uma reflexão, uma chamada à ação, né? A gente tem que perceber e ter isso bem presente, né? Que educar é proteger, proteger é escutar. E prevenir é agir antes que a dor aconteça. Então, a gente tem que estar conectado com essa essência, né? Que é o que nos propõe o Maio Laranja. Ele nos convida a ir além da conscientização, traz a ideia de que é tempo de romper silêncios, de olhar com atenção, de assumir a responsabilidade coletiva de proteger nossas crianças e adolescentes. Ah, vai ser só agora no Maio Laranja? Não. Este é um momento que se abre para maiores debates, mas isso deve acontecer sempre, né? A gente bem sabe. Porque a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade grave, invisibilizada e muitas vezes silenciada, né? E para enfrentar ela, a gente tem que contar com toda a sociedade. Toda a sociedade precisa estar atenta. Vamos fazer assim um pequeno panorama dessa violência no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registra em média um caso de violência sexual contra crianças a cada 10 minutos. E o mais alarmante, em mais de 70% dos casos, o agressor é alguém do círculo de confiança da vítima, como pais, padrastos, tios, irmãos, vizinhos, professores, líderes religiosos ou amigos da família. Dados do Disque 100, que é o Serviço Nacional de Denúncias de Violações de Direitos Humanos, apontam que mais da metade das denúncias de abuso sexual infantil acontecem dentro da própria casa da criança. Esses números revelam que o perigo não está apenas nas ruas, mas muitas vezes dentro dos lares e das relações mais próximas. Por isso, é fundamental desconstruir o mito do estranho perigoso e entender que qualquer pessoa, inclusive a mais confiável aos olhos da sociedade, pode cometer esse tipo de crime. Como que a sociedade pode proteger essa criança? Vamos parar e pensar um pouco em termos nesse aspecto, né? A proteção das crianças e adolescentes, ela não é uma missão exclusiva da família ou da escola. Ela exige o olhar atento e o compromisso de toda a sociedade. Proteger significa agir com responsabilidade, empatia e vigilância ativa em todos os espaços em que a criança circula. Em casa, na escola, na igreja, nas redes sociais, na rua, ou até, e principalmente nos dias de hoje, no ambiente digital, né?
Então, vamos para proteger. O que é proteger? Vamos pensar. Proteger é observar mudanças de comportamento. Crianças que estão sofrendo abuso ou violência muitas vezes demonstram sinais sutis, como isolamento repentino, medo incomum de determinadas pessoas, agressividade sem causa aparente, tristeza persistente, queda no rendimento escolar, alteração no sono ou na alimentação, atitudes sexualizadas inadequadas à idade. Outro aspecto para proteção é que a gente deve estar disponível para ouvir com uma escuta ativa. O que é essa escuta ativa? Sem julgamentos, interrupções ou desconfiança. É essencial que a criança perceba que pode falar sem medo de punição ou descrédito. Uma escuta respeitosa é o primeiro passo para romper o silêncio. Outro aspecto que ajuda na proteção é denunciar mesmo diante de uma suspeita. Entra uma questão bem delicada aí. Não é necessário ter certeza. O silêncio diante da dúvida pode custar a segurança ou até a vida de uma criança. Melhor prevenir do que se omitir. Caso você veja, sei lá, esteja presente num momento assim, diz que sim, acione o conselho tutelar ou procure uma delegacia especializada, né? Outra forma de proteger também é educar desde cedo sobre o corpo e os limites, que bem como foi trazido pela secretária de Educação Rosa Maria Lumertz na semana passada e pela professora Andréia, isso está sendo feito pelo projeto Primeiros Socorros, né? Porque eles ensinam as crianças que seus corpos lhe pertencem, né? Que elas podem e devem dizer não ao toque que as incomoda, que existem diferenças entre carinho, abuso e violência, que o afeto saudável nunca causa dor, vergonha ou medo. Outra forma de a gente também estar protegendo nossas crianças e adolescentes é fortalecer vínculos de confiança. Crianças que confiam nos adultos ao seu redor têm mais chance de pedir ajuda. Demonstre amor, cuidado e disponibilidade no dia a dia. A prevenção começa na construção de uma relação segura. E a gente tem que sempre lembrar, né? Uma única conversa pode salvar uma vida. Uma denúncia feita com coragem pode interromper um ciclo de violência que se repetiria por gerações. Eu mesma tive já umas 2 ou 3 experiências nesse sentido na minha vida profissional. E não foi fácil fazer a denúncia. A gente sente medo, eu sofri ameaças, era uma escola pública. Então, o professor, ele tem que ter consciência do seu papel e de quão significativo é dar esse primeiro passo, porque protege de fato não só aquela criança que estava sofrendo o abuso, mas tantas outras que talvez esse mesmo abusador estivesse, né, também machucando. Então, não é fácil, mas a gente tem que seguir, tem que acreditar. E vamos falar um pouquinho sobre a força da rede de proteção, né? A violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é um fenômeno complexo. E o enfrentamento só é possível quando todos os setores da sociedade atuam de forma articulada e comprometida, né? Essa rede de proteção, ela deve ser sólida, ativa, empática, formada por alguns setores, aí nós vamos falar. As escolas, né, que são espaços de escuta, acolhimento, de educação para prevenção. Educadores e gestores devem estar preparados para reconhecer sinais e notificar órgãos competentes. Outro aspecto dessa relação são as famílias e comunidades, né, que são responsáveis por criar ambientes afetivos, atentos e seguros, sem tabu ou medo de falar sobre temas difíceis. Outro aspecto, outro elo, né, dessa corrente são os conselhos tutelares, que atuam como linha de frente na defesa dos direitos das crianças, recebendo denúncias, realizando visitas e acionando a rede de apoio. A gente tem também a assistência social,
que realiza acompanhamento das famílias vulneráveis, fortalecendo vínculos e prevenindo situações de risco, as unidades de saúde, que acolhem vítimas com cuidado especializado, realizam exames e caminham para serviços psicológicos e notificam casos suspeitos. Diga-se de passagem, muitos casos ultimamente têm sido reconhecidos, né, casos de tortura, de abuso, por meio das unidades de saúde, crianças que chegaram em atendimento para atendimento médico e foram identificadas. Polícia e o Ministério Público, que são os que investigam os crimes, garantem, né, a responsabilização dos agressores e promovem a justiça, além também de a gente contar nessa corrente, né, nessa rede, do elo das organizações da sociedade civil e dos meios de comunicação, que mobilizam campanhas educativas, que dão visibilidade ao tema, que promovem espaços de escuta e empoderamento infantil. Essa parte a gente está fazendo agora aqui na rádio, né, com essa pauta no nosso programa, que já se iniciou no programa passado. Quando essa rede funciona de forma integrada, a criança, o adolescente que sofre abuso, deixa de ser invisível e passa a ser protegido. A violência não pode continuar acontecendo à vista de todos e sob o silêncio de muitos. Romper o silêncio é um compromisso ético e humano com o futuro da infância. E assim, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Vozes da Educação. Hoje com um chamado à consciência, à ação e, acima de tudo, ao cuidado. Proteger a infância é um compromisso coletivo. Cada gesto de escuta, cada conversa acolhedora, cada denúncia corajosa pode salvar uma vida e transformar um destino. Neste maio laranja e em todos os dias, que a gente possa lembrar, falar é o primeiro passo para proteger. Ouvir com atenção é um ato de amor. Agir com responsabilidade é dever de todos nós. Fortaleça os vínculos, observe com sensibilidade, informe-se e compartilhe. Criança não inventa dor, e nenhuma criança deve crescer com medo ou em silêncio. Se você suspeita de abuso ou exploração sexual infantil, não hesite. Disque 100, a ligação é gratuita e anônima. Você pode ser a diferença entre o sofrimento e o reconhecimento. Nós agradecemos a sua escuta, seu olhar atento e sua presença nesse espaço de transformação. Até o próximo episódio. Lembre-se, a informação protege, o afeto cura e a educação constrói futuros mais justos e humanos. Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.